Bom, deixa eu fazer uma pequena revisãozinha aqui então com vocês, tá? Eu disse lá na aula que verbo é uma palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Ação, então se trata ali de uma ação praticada, não é, por um sujeito, né? Que a gente vai estudar direitinho depois. O estado, ele atribui uma característica, não é, ao sujeito ou ao substantivo, né, do jeito que eu falei lá para vocês, ou ele descreve um fenômeno da natureza, né? Então, verbos de ação: abriu, correu, fez, estudaram, né? Isso tudo aqui são verbos de ação. Verbos de estado ou de ligação, não é? Ser, estar, permanecer, ficar. Por quê? Porque eles não descrevem uma ação, certo? Eles só atribuem uma característica. Então, Fernando estava doente, não é? Então, quer dizer, o verbo aqui estar, ele não está indicando nenhuma ação para nós aqui, certo? Ele só está ligando o sujeito, né? Como a gente ainda não estudou o sujeito, eu até falei para vocês, né, que quem funciona normalmente como sujeito é o substantivo, certo? Vejam a aula porque lá eu explico isso melhor, tá? Quer dizer, então, ó, o verbo aqui está ligando a característica, que é o doente, ao substantivo, não é? Que é o Fernando, certo? E assim com todas as outras, né? E aí o fenômeno da natureza também: choveu, venta, anoitece, neva, né? São ações ali praticadas pela natureza, certo? Falei das conjugações: primeira, segunda e terceira, ar, ir e ir, certo? Aqui não tem muito segredo. E aí eu falei da flexão do verbo, né? Então que o verbo é uma das palavras que mais tem maneiras de se flexionar, quer dizer, de sofrer alterações, não é? Então quer dizer, a gente viu que substantivos variam em gênero, número e grau, adjetivo também. Os verbos, eles variam em modo e tempo, e pessoa e número, certo? Aqui esse quadrinho mostrando como funciona a variação em pessoa, não é? E número, tá? Então, primeira, segunda e terceira pessoa, eu expliquei isso, né? Mas só para a gente rever, o que são a primeira, a segunda e a terceira pessoa, não é? Deixa eu abrir aqui. Então, só uma revisãozinha rapidinha aqui, né? Então, primeira, segunda e terceira pessoa. Eu explico isso melhor na aula, tá? De segunda-feira. É uma aula importante. Tô batendo na tecla, tem que ver, tá? Mas só para vocês não ficarem muito perdidos, tá? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa é quem está falando, né? Nesse momento em que eu falo, eu sou a primeira pessoa, certo? A segunda pessoa é com quem eu falo, certo? No caso aqui são vocês. E a terceira pessoa é de quem se fala, tá? Ou seja, se eu digo assim, ó, eu... Deixa eu pegar a conjugação lá. Então, por exemplo, primeira, segunda e terceira pessoa. Ó, os pronomes de primeira pessoa e segunda e terceira, né? Eu, tu e ele no singular. Nós, vós e eles no plural, certo? Então, o verbo aqui, ó, eu penso. O verbo pensar, né? Se eu for falar ele na primeira pessoa, eu penso, não é? Tu, que é a segunda pessoa com quem eu estou falando, pensas. Ele, que é a terceira pessoa de quem eu estou falando, pensa. Nós, que é a primeira pessoa do plural, quer dizer, é nós que estamos falando aqui, porém nós somos mais de uma pessoa, certo? Nós pensamos. Vós, que é a segunda pessoa, quer dizer, eu estou falando com mais de uma pessoa. Vós pensais e eles pensam. E eu comentei com vocês também, que a gente vai estudar isso também, que a segunda pessoa, ela não é muito usada aqui no Brasil, certo? Então a gente usa alguns pronomes, né? O você, por exemplo, que é um pronome, a gente usa no lugar da segunda pessoa, tá bom? Falei aqui sobre as locuções verbais, quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, não é? Dei alguns outros exemplos, não é? E falei para fazer esses exercícios aqui, tá bom? E aí, quem fez os exercícios ficou com alguma dúvida? Patrícia, eu vi que estudou, não é? Deixa eu ver quem mais aqui que falou. Só a Patrícia? Não. Quem fez os exercícios, gente? Quem assistiu a aula, fez os exercícios, ficou com alguma dúvida? Eu fiz junto
vendo, né? Lilian, tá cortando? Você pode falar de novo? Eu não tô te ouvindo. Eu fiz junto, assistindo a aula Ah, e fui falando acho que na aula normal. isso. E deu É que certo, Lilian? Você conseguiu identificar os verbos ali sim, direitinho? sim. Tá. Ah, porque sim, eu acho que se for tempo escola, então acho que tá bem fresco ainda na minha memória. Tá. Faz 5 anos, então tá fresco ainda. Não, legal. Que bom Eu então, Lilian. Que bom, legal. Mais alguém, gente? Alguém ficou com dúvida nos exercícios? Querem que eu comente algum ali específico? Geni, pode Eu, falar? eu, eu fiquei com dúvida, Guilherme. Tá, então Você não faz junto? vamos lá, vamos fazer então. Então vamos lá. Você ficou com dúvida em algum específico? Você quer que eu comento um a um? Ah, se você puder comentar um a um, eu te agradeço. Então vamos Eu lá, fiquei com ó. muita dúvida. Ficou? Você ficou com dúvida para identificar os verbos? Foi isso? Aham. Tá. Então, primeira coisa, Geni, a gente vai procurar as palavras que indicam ação ou atribuem uma característica, não é, para o sujeito. Ou seja, elas não vão indicar ação, mas elas estão ali para ligar o sujeito, não é, que é o substantivo ou um pronome, igual eu falei na aula, com a sua característica, beleza? Com o seu adjetivo, tá? Então vamos lá, ó. Letra A. Os ladrões roubaram 3 casas nesta rua. Qual que é a ação que está acontecendo aqui, Geni? O, Pode falar. o roubo, Isso. Então a palavra que indica essa ação é qual? roubaram. Roubaram é o verbo dessa oração. Beleza? Eu vou falar para cada um fazer uma aqui para eu ver como é que tá. Ó, Crislaine, vamos lá? Letra B, cadê o verbo dessa frase aqui, da letra B? A palavra que indica ação, não é? Ou o estado está ligando uma característica ao sujeito? Acredito? Acredito, perfeito, Cris, obrigado. A Geni já falou. Juliane, sabe identificar o verbo aqui da letra C? Alegre? Alegre é a característica, né? É o adjetivo. Era. Era, perfeito. Então o era aqui, que é o verbo ser, tá? Ele tá ligando o alegre no substantivo aqui, né? Fazendo essa ligação entre o substantivo, que é o sujeito aqui da frase, com a sua característica, beleza? É o verbo ser que faz essa ligação. A Lilian faz a letra... não, a Lilian... Peraí, isso. Lilian, faz a letra D aqui para nós, por favor. Chove. Isso, chove, perfeito. É isso aí mesmo. Patrícia, faz a letra E. Ixi, a Patrícia acho que está com instabilidade ali. Eu vou fazer para ela. Não está acontecendo nada. É um caso daquela locução verbal, né? Eu tenho um verbo auxiliar aqui e o verbo principal. Oi, Patrícia? Caiu aqui. Tem problema. Faz a F então para mim, Patrícia. Por favor. Venha. Isso, venha. Perfeito. Cris, vamos lá. Letra G. Crislaine, vamos lá? Essa tá difícil. Ainda? Não, ainda não é uma ação. Qual que é a ação que está acontecendo aqui nessa frase? Tinha. Tinha feito. É uma locução verbal. Eu tenho 2 verbos aqui, tá? Isso aí que me pega, Guilherme. Isso Oi? aí que vai me pegar. Isso aí que me pega. Por quê? A locução Porque verbal agora tava nítido que o verbo era naquele lá. Esse daí já não tá nítido. não tá nítido, você acha? Não achei que tá. Tá. Vamos fazer o seguinte. A gente vai acabar essa parte dos modos e tal. E aí eu vou explicar as formas nominais, que aí vocês vão entender melhor a questão da locução verbal, tá bom? Ô Cris, tenta fazer então a H pra mim, deixa eu ver como é que você tá.
Agora, Não. Qual que é a ação da frase ali, ó? vá. Isso, vá. Entendeu? Vá é o verbo. Beleza? Geni, vamos lá. Letra I. Eu tenho 2 verbos aí, hein? Vamos ver se você acha os 2. Prometi e Isso. ajudaria. Isso, perfeito. Muito bem. A Juliane, faz a J aqui pra mim. A carta foi lida por todos. Qual que é a ação que está acontecendo aqui? Juliane? Tá pensando? Tô pensando aqui. Qual que você acha que é a ação que está acontecendo aqui? Acho que foi lida. Foi lida. Perfeito, Juliane. É isso aí. Lilian, letra K. É terminar? Isso, vai terminar. É uma locução verbal. Eu tenho 2 verbos aqui, tá? Vai terminar. Certo? Muito bem. A letra L. Os trabalhadores andam tristes com a situação. Patrícia, qual é o verbo aqui? Andam. Andam. Perfeito. Ó, a Patrícia tá boa também, hein? Vocês estão tudo afiado, ó. Letra M. Tornaram-se muito violentos. Cris, quer falar? A ação, hein? Ou então a palavra... Tornaram-se. Oi? Tornaram? Perfeito, Cris. É isso aí. Letra N, Geni. Naquele dia choveu mais do que o previsto. Vixe. Fácil. Fácil. Choveu? Choveu. Não. Choveu. Choveu essa. É isso. É um fenômeno da natureza, né? É a ação que aconteceu aqui. É o choveu. Tá? Geni e Juliane de novo. Ixi, a Juliane caiu. Aí, bem na hora, hein? Lilian, vamos lá. Faz a letra O pra mim, então, por favor. Ana permaneceu calada após a briga. Permaneceu calado. Permaneceu. Isso mesmo. Ó, calada é a característica, tá? Então, o verbo é só o permaneceu. Fechado? Vamos lá. Patrícia, letra P. Mas eu não conseguiria ajudar. Conseguiria E tem mais um. ajudar? Isso, muito bem. Cris, vamos lá. Letra Q. Crislane, vamos lá. É melhor? A ação. Vamos procurar a ação. Tentado. Tenho tentado. Isso mesmo. Tá vendo? Geni, vamos lá. Letra R. Cláudia pensou muito antes de dizer aquilo. Pensou. Pensou. Muito bem. E tem mais um. Dizer. Dizer. Ó, é isso aí. Juliana, então, para finalizar a letra S. Estava. Isso. E eu tenho mais um aqui que é o sentindo, tá? Ele é um verbo que ele tá numa forma nominal que eu vou explicar entre essa aula e a aula que vem. Eu acho que vai ficar para a aula que vem, tá bom? Deixa eu ver, Geni, deu para você tirar alguma dúvida que você teve do exercício? Você quer perguntar algum caso específico? Como é que tá isso daí para você? Foi a Geni, né, que falou que tava com dúvida? Não só a Geni, né, gente? Qualquer uma de vocês. Pera aí que eu já te falo. Tá. Vê, nos exercícios do Consulpan, tipo assim, o verbo tá grifado, esquerela é verbo? De qual que você tá falando? Será que é de hoje eu me confundi? Você mandou hoje.
Ah, Aí que é você uma... mandou o verbo da aula 8 Isso. e o de hoje, que é o É, 9. No isso. finalzinho lá. Ah, tá. Mas tá depois disso aqui, né? Tá. Tá, então vamos com calma que esse aqui eu ainda não expliquei, certo? Ah, tá. Eu não tinha entendido. Tá? Esse aqui eu não expliquei, era só pra vocês acompanhar a aula de hoje, tá bom? Mas que bom que você já leu antes. É isso aí. Gente, então, quem viu a aula... Então, assim, ó, eu preciso... Qual que é o meu principal objetivo aqui, gente? Que vocês saibam identificar os verbos. Eu preciso que vocês saibam fazer isso, tá? E eu vi aqui que vocês estão bem, vocês estão identificando. Dá um tropecinho ali, outro ali, mas isso é normal. É só treinar, fazer exercícios, tá? Ó, passei um tanto para vocês, tá certo? Tentem fazer de novo, sem olhar o gabarito, né? Sem olhar o vídeo aqui de novo, né? E tentem fazer de novo, ver se acerta, ver se erra, me tragam as dúvidas, tá? Ó, passei um tanto aqui para vocês, certo? Agora, quem assistiu a aula passada viu que eu falei o seguinte, que a gente tem o verbo, ele varia em modo também, não é? Então ele varia em modo e tempo, pessoa e número, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei a variação de pessoa e número, agora eu vou mostrar de modo e tempo. Então eu expliquei lá para vocês que os modos, eles abrangem os tempos. Então quer dizer, para você falar de um tempo específico, você tem que falar ele dentro de um modo. Vamos entender isso melhor. E eu tenho basicamente 3 modos, ou seja, 3 maneiras de eu usar o verbo. Eu só tenho 3 formas de eu usar o verbo, tá? Ou eu vou expressar, lembra lá da aula, uma certeza, certo? Ou eu vou expressar uma dúvida ou uma possibilidade, tá? E ou eu vou expressar uma ordem, um conselho, certo? São os 3 modos, eu só consigo falar dessas 3 formas. Ou eu vou usar um verbo que vai estar me expressando uma certeza, ou ele vai estar expressando uma dúvida ou uma possibilidade, ou uma ordem, um conselho. Pode ser os dois. Vamos ver exemplos? Então, ó, eu deixei aqui, ó, com bastante imagem para vocês memorizarem isso daqui, certo? Por quê? Eu vou precisar que vocês saibam identificar isso depois, beleza? Então vamos lá, ó. Modo indicativo. Qual que é o indicativo, ó? Da certeza, beleza? Então toda vez que eu precisar expressar uma certeza, eu vou usar um modo indicativo, certo? Vocês já sabem disso, tá? A gente já usa esses 3 modos diariamente. Toda hora a gente usa os 3 modos. Eu só estou ensinando para vocês um nome. Não se desespere, vocês já sabem fazer isso daqui. Eu só estou ensinando um nome para vocês. Beleza? Vamos ver como é que é isso. Ó. Toda vez que eu expresso uma certeza, eu estou usando o modo indicativo. Como assim, Guilherme? O modo indicativo? É o modo da certeza. É quando eu quero expressar uma certeza. Seja ela no passado, no presente ou no futuro. Tá? E a gente vai ver agora que dentro do modo indicativo eu tenho os tempos. Ou seja, passado, presente e futuro. Tá bom? Depois do subjuntivo eu também vou ter os tempos. E no imperativo eu não vou ter tempos, né? Eu vou ter só afirmativo e negativo, mas é sossegado, galera. É tranquilo, mas eu preciso que vocês prestem atenção e tirem as dúvidas na hora que aparecer, tá? Então me interrompa se você não estiver entendendo o que eu estou falando ali naquele momento, beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro para o primeiro modo. Modo indicativo, ó. Deixei aqui do lado, aqui sempre eu estou falando do modo indicativo. Beleza? Todos esses slides aqui eu estou falando do modo indicativo. Beleza? Dentro do modo indicativo, né? Dentro desse primeiro modo aqui, eu tenho 3 tempos. Quais são eles, gente? Passado, presente e futuro. Eu não posso falar de uma coisa que é certeza no passado, uma coisa que é certeza no presente, ou uma coisa que é certeza no futuro. Então eu tenho essas 3 maneiras aqui de eu me expressar. Certo? Bom, agora, para quem não sabe, esse nome pretérito quer dizer passado, beleza? Então, toda vez que eu falar pretérito, agora, a partir de agora, vocês têm que saber que é o passado. Guilherme, mas por que você vai usar pretérito e não usa passado? Eu preciso que vocês se habituem a esse nome, porque
vai ser cobrado no concurso com esse nome. Eles não vão falar, esse verbo está no passado. Não, eles vão te perguntar se está no pretérito, certo? Então você tem que saber que pretérito é passado, tá? No presente e no futuro. E aí o que acontece? O pretérito, o passado, ele existe de 3 maneiras, certo? Eu posso dizer uma ação no pretérito perfeito, no mais que perfeito e no imperfeito. É simples, é tranquilo, a ideia aqui é muito tranquila, tá? E eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu quero que vocês imaginem o seguinte: o que é uma coisa perfeita? É uma coisa, veja se eu estou certo, uma coisa perfeita é uma coisa acabada, pronta. Não é isso? Que você não precisa mexer mais nada, tá? Perfeita, certo? Quando eu estou falando de verbo no passado, o que eu quero dizer com verbo no passado que é perfeito? Quer dizer que aquela ação ela foi completamente finalizada no passado. É uma ação totalmente acabada. Olha lá, ó. Pretérito perfeito é uma ação acabada, perfeita, certo? Ela não foi interrompida, como a gente vai ver que é o caso do imperfeito, tá? Ela começou e acabou, certo? Ó, eu andei pelo parque ontem. Eu andei. Olha o meu verbo, andei. Pronto, acabou. Andei. Já tá perfeita, acabada essa ação. Ele trancou a porta. Pronto, ó, trancou, acabou. Certo? Acabou. Não tem mais segredo. Nós corremos no parque ontem. Nós já corremos, acabou. A ação ficou no passado. É uma ação perfeita. Beleza? Eu jantei todos os dias essa semana. Jantei. Pronto, acabou. Eu já jantei e a ação acabou ali. É um pretérito passado perfeito. Agora, olha isso aqui que interessante. Ó, não se esqueçam disso aqui em cima. Isso tudo, ó, expressam certezas, não é? Por isso que está dentro do modo indicativo, certo? Todos esses tempos aqui, ó, vocês vão ver que o pretérito, o presente e o futuro, todos eles, o perfeito, o mais que perfeito e o imperfeito, e os futuros também, todos eles vão expressar certezas. Por quê? Está dentro do modo indicativo, tá bom? Então, sempre que você tiver um verbo expressando uma certeza, ele vai estar no modo indicativo, independentemente do tempo. Fechado? Então, vamos continuar aqui, ó. Deixa eu falar do imperfeito primeiro, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem aqui a ideia do perfeito e do imperfeito, certo? Bom, ao contrário do perfeito, o que é uma coisa imperfeita? Não é? Olha ali, ó, eu tenho até explicação ali, ó. Ele indica uma ação inacabada, interrompida, ou também pode indicar ali um hábito passado, certo? Vamos ver exemplos aqui. Ó, deixa eu só abrir aqui rapidinho, peraí. Cadê o negócio, gente? Perdi aqui, peraí. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Ó, olha a diferença, galera. Quando eu falo o seguinte: ele andava pelo parque antes da chuva. Olha essa ação, andava. Vê como é diferente de ele andou, que é o perfeito? Ele andou pelo parque. Agora não, eu estou dizendo ele andava pelo parque antes da chuva. O que aconteceu? Ele estava andando, de repente choveu. Ele teve que interromper a sua ação. Ficou claro? Então, ó, o pretérito imperfeito, ele normalmente acaba com ava ou ia. Guilherme, eu preciso decorar isso? Não precisa, de jeito nenhum, tá? Mas é só uma característica aí que você pode usar para identificar, certo? Então, ó, se eu disser uma ação inacabada, ou seja, uma ação interrompida, ou se eu estiver me referindo a um hábito que você tinha no passado, esse verbo vai estar no pretérito imperfeito. Vamos ver mais exemplos. Ó. Cláudia bebia para esquecer. O que é isso? É um hábito passado.
certo? Toda vez que eu vou falar de um hábito meu, seu ou de uma terceira pessoa, eu vou usar o verbo no pretérito e imperfeito. E notem que todos aqui estão expressando uma certeza, tá? Nós trancávamos a porta, ó, eu destaquei o ava aqui, tá vendo? Ó, o ava, os verbos da primeira conjugação, se terminados em ar, por exemplo, ó, andar, no pretérito imperfeito ele vai ficar como ava. Ele andava, ele cantava, certo? Já os da segunda e da terceira conjugação, que é o er e o ir, vão ficar com ia. Então, por exemplo, beber, Cláudia bebia, para esquecer. Nós trancávamos, olha aqui o ava, certo? Trancávamos a porta todas as noites. Era um hábito passado, pretérito imperfeito, beleza? Eu estava estudando quando acabou a luz. Quer dizer, é uma ação interrompida, eu não acabei de estudar, certo? Alguma coisa me interrompeu. Por isso é imperfeito, certo? Por isso que não é uma ação perfeita. Igual, por exemplo, eu estudei ontem. Isso é uma coisa. Agora, eu estudava ou estava estudando quando acabou a luz. Certo? Gente, vamos lá. Dúvidas no perfeito e no imperfeito? Antes de eu passar para o mais que perfeito, que é super simples também. Vocês entenderam? Vocês estão com alguma dúvida nesse daqui, do imperfeito ou do perfeito? Sim ou não, galera? Tranquilo? Então tá bom. Agora, oi, alguém ia falar? Pode falar. Não? Então tá, ó. Então olha aqui, ó. O mais que perfeito, certo? Bom, então, se eu tivesse aqui numa linha cronológica, certo? Eu tenho aqui o pretérito, né? Depois o presente e depois o futuro, tá? Dentro do pretérito, eu tenho aquele pretérito perfeito, tá? E aí, eu tenho aqui um negócio interessante. Deixa eu dar mais um espaço aqui para vocês entenderem melhor. Ó, eu tenho aqui um lance interessante. O perfeito é aquela ação que eu já acabei. E o que é o mais que perfeito, então? Ele é uma coisa antes daquela ação acabada. Ó, mais, ó, certo? E depois vem o pretérito perfeito. Olha que interessante, gente. Ó, dentro do pretérito, tá? Dentro do pretérito, deixa eu dar um espaço aqui para vocês não confundirem com os outros. Dentro do pretérito, eu também tenho uma ordem, certo? O mais que perfeito, ele vem antes de uma ação no passado. Ou seja, eu tenho uma ação no passado, eu tenho uma outra que aconteceu antes. Querem um exemplo? Olha só. Se eu falar assim para vocês, ó. Ele tinha andado pelo parque antes da chuva, certo? Então, vamos pensar isso aqui na ordem cronológica. Ele tinha andado pelo parque antes da chuva, certo? Gente, então vamos lá. O que aconteceu aqui? Ele estava andando ali pelo parque, certo? Ou seja, ele estava andando, ele acabou a sua ação de andar. Deixa eu aumentar aqui, acho que vocês não estão enxergando, né? Isso. Então ele andou, certo? Ele foi embora. E aí depois choveu. Olha que interessante. Qual é a sequência aqui, ó? Ele andou pelo parque e depois choveu. Não é isso que essa frase está dizendo aqui? Ele tinha andado pelo parque antes da chuva. Ou seja, é uma ação no passado antes de outra. Eu tenho que choveu,
Mas antes disso, ele já tinha andado pelo parque. Sim ou não? Ó, vamos ver outro exemplo? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui, ó. Olha essa segunda. Eu já falo dessa primeira forma, tá? Eu estou explicando na segunda porque ela é a mais usada no nosso dia a dia, tá? Depois eu vou explicar essa primeira forma aí, a primeira frase, tá? As primeiras frases desses blocos aqui. Olha essa que interessante, ó. Nós tínhamos feito a prova antes de o tempo acabar. Ó, então, nós tínhamos feito a prova antes do tempo acabar. Então, olha a cronologia. Nós fizemos a prova, nós acabamos a prova, e depois disso, o tempo acabou. Notem, então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é no seguinte: eu tenho duas ações no passado. Quais são elas? A gente fez a prova e o tempo da prova acabou. Certo? Porém, o pretérito mais que perfeito é isso daqui, ó. Ele é o pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque eu tenho uma ação aqui, ó. O tempo acabou antes de o tempo acabar, né? Então o tempo acabou. Mas antes disso, ó, nós tínhamos feito a prova. Certo? Esse aqui é o pretérito mais que perfeito. Certo? Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês, para ir ficando mais claro, ó. Paulo já tinha saído quando cheguei. Tá? A gente usa muito isso aqui. Eu tinha saído, eu tinha feito, eu tinha estudado. Vocês sempre vão perceber a partir de agora que quando a gente fala o tinha feito, tinha saído, tinha lido, certo? É sempre antes de outra coisa no passado, certo? Então, por exemplo, você vai falar assim: oh, e aí, você foi bem lá na prova? Ah, mais ou menos, eu tinha estudado. Então, quer dizer, você fez a prova e estudou antes disso. Entendeu? É mais ou menos isso. Certo? Ó, ou eu não tinha estudado, né? Então, o que que acontece? Você fez a prova no passado, mas você não tinha estudado antes. Quer dizer, é uma ação praticada antes de outra também no passado. Vamos entender essa, ó. Já tinha saído. Aqui está o meu pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, um fato também no passado e isso aconteceu antes. Então, isso aqui é de outra cor, né, Guilherme? Porque isso aqui não é o mais que perfeito. Esse é o perfeito, tá? Ó. Então, o Paulo já tinha saído, então ele praticou essa ação antes, cronologicamente, e depois eu cheguei. Certo? As duas estão no passado. Essa é pretérito perfeito, certo? Eu cheguei. E essa aqui é o pretérito mais que perfeito. Porque cronologicamente ela está antes de uma ação no passado. Certo? É sempre esse que a gente usa assim: tinha feito, tinha saído, tinha estudado, né? São esses. Esse é o pretérito mais que perfeito que a gente usa todo dia, tá? Ô Guilherme, mas eu vi lá que tem uma outra forma que você não explicou, de fato, que é a forma que a gente não usa, mas que pode cair, pode ser cobrado, tá? Ó, tem outra forma de eu escrever isso aqui sem ser com locução verbal, usando dois verbos? Tem. Como eu falei na aula passada, a gente, né, nós brasileiros, a gente adora uma locução verbal. Tudo a gente põe uma locução verbal, certo? E aí, quando a gente vê a forma só com o verbo, às vezes a gente até estranha. Lembra que eu falei lá na outra aula? Com o pretérito mais que perfeito, é o tempo que isso mais acontece. Você quer ver só? Como que eu diria esse tinha saído com um verbo só? Eu diria assim, ó. Paulo saíra quando cheguei. Não é sairá, é saíra. Tá? Vamos ver o de cima aqui, ó.
Eu vou mudar a pessoa para vocês não confundirem. Eu tinha feito. Porque senão vocês vão confundir com outro tempo verbal. Certo? Eu tinha feito a prova antes de o tempo acabar. Como que eu uso o pretérito mais que perfeito sem ser nessa locução verbal aqui? Eu fizera. Olha que diferente, né? A gente não usa isso aqui. Mas a forma do pretérito mais que perfeito sem ser com locução verbal, ou seja, eu tenho a forma composta, que é com a locução verbal, 2 verbos, né? Eu tenho a forma simples, que é um verbo só. A gente adora a forma composta, a gente adora a locução verbal, não só no mais que perfeito, tá? Mas olha lá, eu fizera a prova antes de o tempo acabar. E é aí que entra essas formas que eu coloquei aqui para vocês, ó. Ele andara e não andará, viu? Não vamos confundir, porque um erro muito comum, quando a gente está estudando essa parte, é confundir isso aí com futuro. Andará. Tá? A diferença tá lá na primeira aula. Acentuação, certo? Sílaba tônica. A sílaba tônica aqui muda tudo. Se eu falar assim, ó, ele andara pelo parque, pretérito mais que perfeito. Traduzindo para a nossa linguagem, ele tinha andado. É a mesmíssima coisa, gente. Ele tinha andado pelo parque. É a mesma coisa. Tá? Então, se você lê isso daqui e não souber o que significa, é isso. Você põe o tinha na frente e põe o verbo principal no particípio que a gente vai estudar. Ó, particípio é isso aqui, ó. A do ido, tá? Então, ele andara pelo parque ou ele tinha andado pelo parque. Né? Deixa eu pôr aqui. Tinha andado. É a mesmíssima coisa, tá? As duas formas estão certas, mas a gente adora essa forma. Tinha andado, tá? Mas essa aqui também tá certa, andara. É muito diferente de eu colocar ele andará pelo parque. Olha aí. Então, não vamos confundir. O futuro a gente ainda vai estudar, tá? Aqui, ó, andara. A minha sílaba tônica tá aqui, né? No dá, então é uma paroxítona, né? Terminada em A, então não tem acento. Agora aqui, andará, né? Eu tenho uma oxítona terminada em aeoem, aerotrem, né? Como a gente brincou na aula. Então eu tenho que acentuar, certo? São pronúncias diferentes, vejam agora, com sentidos diferentes. Um está me dizendo uma ação no passado e outra no futuro. Então eu não posso bobear com isso aqui. Beleza? Bom, descarrilhei aqui falar. Alguma dúvida, gente? Então, deixa eu então só mostrar o resto daquela forma simples, com um verbo só. Então, ó, ele andara pelo parque antes da chuva, ou ele tinha andado pelo parque antes da chuva. É a mesma coisa. Nós fizéramos a prova antes de o tempo acabar. Certo? Nós tínhamos feito a prova antes de o tempo acabar. É a mesma coisa. Fizéramos. Ó, a terminação do mais que perfeito é ara, era e ira. Guilherme, precisa decorar? Não precisa. Tá? Não precisa decorar. Se você entendeu, quando eu uso o mais que perfeito aqui, não precisa decorar de jeito nenhum. Tá bom? Eu partira para pegar o trem. O que é esse eu partira? Eu tinha partido para pegar o trem. Certo? Pretérito mais que perfeito. Agora sim, gente, dúvidas. Então o que a gente viu aqui até agora? Só para localizar vocês. Estamos no modo indicativo, estamos no pretérito passado e nós já vimos os 3 pretéritos. O perfeito, a ação perfeita, acabada. Eu expliquei, eu entendi, eu estudei, eu passei, eu comi, eu andei, eu me exercitei. Ações acabadas. O mais que perfeito, certo? Eu fizera, eu andara, quer dizer, eu tinha feito, eu tinha andado, eu me exercitara ou eu tinha me exercitado, certo?
E o imperfeito, que são as ações inacabadas, as ações interrompidas, ou aquelas que indicam um hábito que você tinha no passado, certo? Então, só para a gente ver... Opa. Apertei um botão aqui. Aí. Só pra gente relembrar. Então, andava, bebia, trancava a porta, estava estudando, ou eu estudava. O pretérito imperfeito, ele é também um daqueles, assim como o mais que perfeito, que a gente ama usar a locução verbal, tá? E aí, como eu expliquei na aula passada, quem vai variar na locução verbal é o verbo auxiliar. Então, eu dei o exemplo lá no slide, né? Eu estava estudando, não é? Quando você chegou. Quer dizer, uma ação interrompida. Eu estava estudando. Quer dizer, eu parei de estudar. Eu fui interrompido, certo? Mas aqui, vejam vocês, eu usei dois verbos. Estava, estar, né, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal no gerúndio, que é uma forma nominal que nós vamos estudar também, tá? Então, eu estava estudando quando você chegou. Quer dizer, essa ação aqui interrompeu, não é? O meu estudo. Aqui, a gente está usando uma forma também em locução verbal. Como é que seria isso daqui com um verbo só? Quero ver quem consegue. Se eu tivesse que usar só o estudar aqui, sem o estava, numa ação interrompida, eu... Quem consegue? Hã? Eu tinha estudado? Não, o tinha estudado é o pretérito mais que perfeito, né? Eu tinha saído, tinha estudado, tá? Aqui eu quero uma ação que foi interrompida, que é o ava ou ia. Com um verbo só. Igual eu fiz aqui, ó. Tinha saído, saíra, que é a mesma coisa. Tinha feito ou fizera. Beleza? No pretérito mais que perfeito. Aqui eu tô falando do pretérito imperfeito. Como é que ficaria? Eu... Fala de um hábito passado seu. Estudará? Estudará futuro, né? Estudara? Estudava, né? Sim ou não? Por quê? É uma ação interrompida. Eu estudava quando você chegou. Concordam? Ah, sim. Entenderam? O estudara é o pretérito mais que perfeito. Vamos lá de novo. Eu tenho o pretérito perfeito, né? A ação acabada. O mais que perfeito, que é o ara, era o ira, na forma simples, ou o tinha andado, tinha feito, tinha comprado, a forma composta. E o pretérito imperfeito são aqueles terminados em ava ou ia que indicam uma ação inacabada, interrompida ou um hábito passado. Ele andava, bebia, trancávamos, ele estava ou ele estudava, eu ensinava quando eu era mais novo, certo? Deu para entender, galera? Ou não? Quer que explique de novo? Como é que tá aí? Eu acho que eu vou passar uns exercícios para vocês. Tem um site muito legal. Agora eu tô começando a entender um pouco. Oi, Cris? Agora eu tô começando a entender um pouco. Estudar era pretérito imperfeito, né? Mais que perfeito. Qual? Estudara? Que eu falei. Pretérito mais que perfeito. Muito bem. Que eu posso substituir por tinha estudado. Certo? Então vamos lá. Mais alguém, gente, não entendeu isso daqui? Então, do pretérito eu tenho perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Ação acabada, uma ação antes de outra no passado, ou uma ação inacabada, ou um hábito passado. Certo? Até aqui tranquilo? Querem outro exemplo, gente? Posso seguir? Então tá. Então vamos. Agora eu vou falar do presente, né? Então eu já falei dos 3 pretéritos. Tudo isso sem perder de vista que nós estamos no modo
indicativo. Até aqui tudo é certeza. Qualquer um daqueles 3 pretéritos, o presente e o futuro, que eu vou falar ainda, tá? O que é o presente? Quando eu tenho um verbo no presente, certo? Ele vai indicar uma ação que ocorre no momento do discurso. Quer dizer, um hábito, ou a ação está acontecendo no momento do discurso, no momento em que eu falo, certo? Ou eu estou indicando um hábito atual, um hábito que eu tenho. Como assim, Guilherme? Ó, agora eu leio, certo? Posso estar lendo aqui agora. Ó, eu leio. Tô lendo agora, tá? Eu costumo me exercitar, tá? O que é esse costumo? É um hábito atual, certo? É um hábito que eu tenho hoje. Nós fazemos o nosso melhor sempre, tá? É um hábito nosso. Nós fazemos o nosso melhor sempre. Fazemos hoje, um hábito hoje, atual. Tá? Eu exijo uma explicação. Quem é que nunca falou essa frase aí, hein? Eu exijo uma explicação. Ou eu quero uma explicação. Certo? Eu exijo. Quando você exige? Agora. Eu exijo. Não exigir. E não exigirei. Exijo. Agora. Presente. Uma ação no presente. Simples, né, gente? Só isso. Não tem segredo presente. E todos eles do modo indicativo, né? Só não é demais lembrar, não é? Que é certeza. Agora eu leio, eu costumo me exercitar, isso é uma certeza. Nós fazemos, certeza. Eu exijo, com certeza, né? Mais ainda, tá? Tudo isso no modo indicativo. Beleza? Dúvidas no presente? Tranquilo, né? Quem não entendeu pode perguntar. Todo mundo entendeu? Então tá. E aí, eu tenho o futuro, certo? O futuro, vocês lembram-se lá que eu tenho 2. Eu tenho o futuro do presente, que é o futuro normal, tá? Que é o futuro que eu vou falar assim, ó, vai acontecer, eu irei ao clube, tá? Eu já vou explicar. E eu tenho o futuro do pretérito. Guilherme, como assim? Futuro do passado? Futuro do pretérito? É isso mesmo. Nós já vamos ver por quê, tá? Primeiro, o futuro normal, que é o futuro do presente, certo? Algumas provas nem vão te falar futuro do presente, vai ser só futuro, tá? Porque esse é o futuro, digamos, normal, beleza? É o futuro, só o futuro. Mas alguns chamam de futuro do presente, que é a mesma coisa, tá? Indica uma ação que ocorrerá após o tempo. Antes não, né, gente? Indica uma ação que ocorrerá após o tempo do discurso. Ou seja, isso que eu vou falar no futuro vai acontecer depois desse momento da minha fala, né? Se eu falar, bom, amanhã eu irei ao clube. É depois desse momento que eu falei, ao contrário do passado, que é antes do momento da minha fala, certo? Olha só. Eu também tenho 2 maneiras e a gente também tem uma predileção pela forma composta com locução verbal. As 2 estão corretas, certo? Iremos ao clube amanhã. Quer dizer, nós iremos, futuro, tá? Eu farei os deveres essa semana. Ó, tô usando um verbo só. Farei, verbo fazer, eu farei. Agora, tem como eu falar a mesma coisa com 2 verbos? Tem também. Eu vou fazer os deveres essa semana. É a mesmíssima coisa. Só que aqui você está conjugando o verbo principal, o verbo fazer. Eu farei, tu farás, ele fará. Aqui você está conjugando o verbo auxiliar, o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai fazer. Eu vou fazer, tu vais fazer, ele vai fazer. Você vê que o fazer ele fica quietinho, ele não muda. Quem vai mudar aqui está sendo o verbo auxiliar. Eu expliquei isso na outra aula, tá? Quando eu tenho uma locução verbal, eu só vou flexionar o verbo auxiliar, tá? Aqui outro exemplo.
Nós faremos o nosso melhor. Estou conjugando o verbo fazer no futuro. Nós faremos o nosso melhor. Eu posso fazer isso com dois verbos também? Posso. Nós vamos fazer. De novo o verbo ir. Ó. Nós vamos fazer o nosso melhor. É a mesmíssima coisa. Ambas as formas estão corretas. Só que aqui eu tenho a forma simples, com um verbo só. Aqui eu tenho a forma composta, que é uma locução verbal. Tá bom? Então, no nosso modo de se expressar, né, de nos expressarmos, a gente sempre prefere a locução verbal. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, se eu falar assim, ô Crislaine, você vai estudar amanhã? É a forma como a gente normalmente se comunica, né? Vai estudar. Dois verbos. Mas eu posso perguntar para ela assim, Crislaine, você estudará amanhã? É exatamente a mesma coisa, futuro, tá? Os dois estão no futuro. Só que aqui eu estou usando dois verbos, né? Uma locução verbal, um verbo auxiliar e um verbo em uma forma nominal, que é o infinitivo nesse caso, ou eu conjugo o verbo principal mesmo, estudará. Eu estudarei, tu estudarás, ela estudará, nós estudaremos, enfim, tá? Normalmente a gente opta pela locução verbal, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo tá faltando. 3 minutos. Gente, não dá tempo de eu explicar o futuro do pretérito. Já entre lá na segunda aula, tá bom? Bom, gente, esperando o pessoal entrar aí. Alguém tem alguma dúvida para tirar? Quer fazer algum comentário, alguma coisa? Enquanto estou esperando o pessoal entrar aí. Faltando uma pessoa, gente. Só um minutinho eu já venho, tá bom?
Bom, gente, acho que tá faltando só uma pessoa, né? Deixa eu ver quem é. Não, a Crislaine. Nossa, tá faltando bastante gente. A Crislaine não entrou, a Karina. Bastante gente ainda, velho. Deixa eu chamar lá no grupo. Será que elas tiveram algum problema? Aí, a Lilian entrou. Beleza. Ah, gente, eu vou continuar, tá? Não sei o que aconteceu, saiu um tanto de gente, mas tá bom, né? Enfim, fazer o quê? Vamos lá. Então, agora que a gente vai falar do futuro do pretérito, certo? O que é o futuro do pretérito? Então vamos pensar o seguinte. Apesar de parecer confuso, tá? Esse nome, é futuro, mas é do pretérito. Como assim? Ele é aquele tempo que a gente usa para expressar uma condicional. E aí, como é que a gente vai fazer para memorizar isso aí, Guilherme? Olha só, é simples, tá? Ele indica uma ação que ocorreria no futuro, mas não vai mais ocorrer. Ou seja, já é passado. Por isso, futuro do pretérito. Ela ia ocorrer no futuro, mas não vai mais. Passado. Olha essa, por exemplo, ó. Se você falar o seguinte: nós iríamos ao clube se não tivesse chovido. Ó, iríamos. Quer dizer, nós iríamos no futuro. Porém, nós não vamos mais. Passado. Por isso, futuro do pretérito. Beleza? Eles teriam conseguido. Quer dizer, eles iam conseguir no futuro. Mas não vão mais. Passado. Por isso, futuro do pretérito. E a gente usa esse tempo para expressar uma condicional, uma condição. Ó, eles teriam conseguido se não fosse tal condição. Né? Eu leria, né, se tivesse mais tempo, ou seja, uma condição. Tá? Nós iríamos se não tivesse tal coisa. Beleza? Então, quando a gente quer falar uma coisa na condicional, quando a gente quer deixar essa ação verbal ali, não condicionada, certo? Eu faria, eu até iria, né? Eu te diria, se não fosse, se fosse, certo? Aí você põe uma condicional ali, certo? Então, o futuro do pretérito, ele tem essa característica, né? Ele expressa uma ação que ocorreria no futuro, ó, o próprio ocorreria já está no futuro do pretérito, certo? Porém, não vai acontecer mais. Por quê? Então já é passado, certo? Ficou clara essa explicação, gente? Conseguiram entender? O futuro do pretérito é simples, tá? Não é difícil, não. E, mais uma vez, a gente também costuma usar muito na forma composta, tá? Com locução verbal. Então, por exemplo, eu faria melhor que Paulo. Sei lá, tá? Então eu faria, quer dizer, no futuro, mas eu não vou fazer mais. Faria, futuro do pretérito. O que a gente normalmente faz? Eu ia fazer melhor que Paulo. Ia não, iria, né? Porque aí eu tenho o futuro do pretérito. Iria. Certo? As duas formas estão corretas, mas tá vendo aqui, ó?
Aqui eu tenho o verbo ir funcionando como um verbo auxiliar, certo? E o verbo principal no infinitivo, tá? Eu tenho que então aqui uma locução verbal, que diz a mesma coisa que o verbo em si, o verbo principal conjugado no futuro do pretérito, tá? Eu faria melhor ou eu iria fazer é a mesma coisa. Só que aqui você está conjugando o verbo principal, eu faria, tu farias e tal. Aqui não, aqui eu estou conjugando o verbo auxiliar, certo? Eu tenho os dois verbos aqui e eu conjugo somente o auxiliar, tá? Bom, gente, ficou alguma dúvida em relação a isso? A Elisângela saiu, ela tinha me perguntado umas coisas dessas questões aqui. Não sei se foi Elisângela. Bom, então vamos ver, ó. Aqui então eu quero que vocês façam esse exercício. Foi você, Geni? Foi. Ah, então tá bom. Que bom então que você tá aí. Ô, Geni, então vamos lá. Foi dessa aqui que você me perguntou? Foi. Então legal. Agora vamos tentar fazer? Agora você já sabe, hein? Vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês, né? Qualquer uma de vocês tentar fazer esse daqui, ó. É questão de concurso, tá bom? Vamos lá. Então vamos ler com atenção. Assinale a opção que corresponde à descrição temporal do verbo sublinhado em esgoelara um vereador oposicionista em plena sessão da Câmara. Esgoelar, né? E aí? Vocês estão vendo, ó, que essa questão ela não nos pergunta o nome do tempo. Ela só quer saber a ideia, certo? Se você bate o olho e você sabe o tempo verbal, você já vai saber responder. Mas se você não sabe o nome, também não tem problema, é mais fácil ainda. Você sabe a função dele, né? Você conseguiu ler a frase, é esse o meu objetivo, né, gente? Você vai ler a frase e vai identificar a função daquele verbo. Em que tempo que ele está? Ele está expressando uma ação no presente, no passado, no futuro. Se for no passado, qual o pretérito que é? Tá? Se for no futuro, qual o futuro que é? Vamos lá, gente. Quem me diz a resposta dessa daí? Será que é uma ação? Vamos então por parte. Por parte. Primeiro vamos identificar, é pretérito, é presente ou é futuro? Futuro? Geni, lê pra mim essa frase aí. Como é que você lê essa frase? Esgoelará? Tem acento? É pretérito mais perfeito? Isso, Cris. Muito bem. Gostei de ver. Chegou atrasada, mas chegou chegando. Ó, Geni, lembra daquilo que eu expliquei? Olha só, ó. Esgoelara é diferente de esgoelará. Verdade, tem que Tá ter bom? assim. Então, ó, tem que ter o acentinho aqui. Esgoelara é aquela forminha que a gente não usa muito, que a Cris acertadamente falou que é o pretérito mais que perfeito, tá bom? Então, esgoelara, quer dizer, tinha esgoelado, né? Então, tinha um vereador lá que estava se esgoelando, né? Um vereador oposicionista em plena sessão da Câmara e tal, tava gritando lá, certo? Vamos tentar responder A, B, C ou D. Vamos eliminando. O tempo verbal expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual. Até aí pode ser. Mas que não foi completamente terminado. Opa, eu estou falando aqui de qual pretérito? Não foi completamente, quer dizer, foi interrompido. Qual pretérito que eu estou falando? Perfeito.
Imperfeito. Esse aqui tá no pretérito imperfeito? Não. Não, né? Então não pode ser a letra A. Vamos lá, ó. Letra B. O tempo verbal manifesta a ação pretérita, né, concluída antes de outra ação no passado ter se iniciado? Opa! Acho que eu já tenho a resposta aqui, né? A Cris falou, é o pretérito mais que perfeito, o esguelara. Se é o mais que perfeito, ele sempre está antes de outra ação no passado. Certo? Então a nossa alternativa aqui é a letra B de bola. Tá bom? Quem não entendeu essa? O Geni, você entendeu ou não? Ah, eu tô com dúvida ainda. Qual que você acha que é aqui? Não, Você está com dúvida no quê? Pode perguntar. Aproveita. então, eu não entendi muito. Eu tô na dúvida, sabe? Dos verbos, do passado, do imperfeito. Tá. Mas depois eu dou uma lida lá. Não, Se você quiser explicar. vamos lá. Não, a gente vai explicar de novo. Ó. Vamos de novo. Então vamos lá. Vixe. Eu vou só dar uma passadinha aqui. Geni, olha só. Você está com dúvida de diferenciar se é pretérito, presente ou futuro? Isso aí tá tranquilo, né? Esse tá, é no mais que perfeito e o imperfeito. Legal, então vamos lá. Ó, o perfeito, vamos de novo. Ele é uma ação acabada, então eu vou dar mais exemplos para você, tá bom? Ó, eu posso falar assim. Ontem, a Geni estudou bastante, tá? Estudou, tá? Quer dizer, é uma ação no passado e ela já está acabada. Ela estudou, certo? Não tem mais nada aqui que não tem uma ação interrompida, nada disso, certo? É um pretérito perfeito. Vamos pegar outro exemplo aqui ainda. Ontem, semana passada, fez muito calor aqui em Franca, tá? Olha aqui, ó, fez, pronto. Já fez, é o pretérito perfeito, já fez calor. Ó, mês passado, ou este mês, né? Este mês, choveu muito pouco, certo? Olha, choveu, ação acabada, choveu, tá? Vamos outra. O meu celular estragou ontem. Estragou, acabou. É uma ação concluída no passado, perfeita. Até aqui tudo bem? O meu celular estragou ontem, certo? Tudo. Oi? Não, até aqui tá tudo bem. Beleza. Então agora nós vamos pro mais que perfeito, certo? Aliás, nós vamos pro imperfeito para você diferenciar aqui do perfeito, tá? Então o imperfeito, ele já não é uma ação acabada, ele é uma ação interrompida, inacabada. Então vamos lá. Ó, eu dava a minha aula, certo? Quando... Você acredita que isso aqui já teve um caso? Olha, gente, se eu não tivesse gravado, eu ia falar que era mentira. Teve uma outra turma que eu estava dando essa mesma matéria, pretérito imperfeito, explicando exatamente isso, que era uma ação interrompida. E aí, no momento em que eu explicava o pretérito imperfeito, vocês acreditam que a luz aqui na minha casa acabou? Fez assim, ó, puf, caiu a internet, caiu luz, caiu tudo. Aí depois de uns minutos eu consegui voltar e eu falei para eles, ó, tá vendo? Não quer exemplo melhor de ação interrompida do que essa, aconteceu na prática.
Quer dizer, eu estava explicando ou eu explicava a matéria quando acabou a luz. Quer dizer, o dava a minha aula, dava, ou Paulo explicava o caminho, né? Paulo explicava o caminho, certo? Vamos deixar o ava. Paulo explicava o caminho, certo? O que é esse explicava? Percebe que é uma ação ali, ó. Ou ela pode, não vamos esquecer, Geni, que o pretérito imperfeito, ele pode significar pra gente o seguinte, ó, uma ação inacabada interrompida ou um hábito passado também, tá? Então vamos lá. Paulo, eu posso pôr assim, ó, sempre me explicava o caminho. Olha o ava, dava. Ó, olha o pretérito imperfeito. É o ava ou ia, né? Se for verbo de segunda ou terceira conjugação. Então, ó, ava. Ele me explicava o caminho. Eu não estou falando que o Paulo me explicou e pronto, acabou. Não, eu estou falando que ele me explicava. É um hábito passado. Pretérito imperfeito, tá? Vamos dar mais um exemplo de ação interrompida, certo? Deixa eu ver se tem alguma frase legal aqui. Andava, né? Eu pedalava, certo? Quando meu pneu furou, tá? Então quer dizer, esse verbo pedalava, você concorda que ele foi interrompido? Eu pedalava ou, Geni, ou eu estava pedalando, que é a forma mais comum. É a mesma coisa, tá? Ó, só que aqui o verbo que está no mais que no imperfeito é esse daqui. Ó, eu pedalava. Então quer dizer, pedalava, buf, o pneu furou, me interrompeu. Certo? É uma ação inacabada. Ou eu estava pedalando a mesma coisa quando o meu pneu furou, uma ação interrompida. Tá? Então o imperfeito é essa coisa não acabada, né? O oposto do perfeito. Se o perfeito é uma ação acabada, quer dizer, eu pedalei ontem, isso é uma coisa. Agora, eu pedalava, e mesmo quando eu vou dizer um hábito, por exemplo, eu pedalava muito quando era mais jovem, certo? Quer dizer, eu pedalava, é um hábito passado, eu já não tenho mais. Esse hábito acabou, foi interrompido, certo? Não é um hábito presente, é um hábito que eu tinha, eu não tenho mais, certo? Vamos de novo. Outro aqui, né? Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Ó, quando eu era pequeno, eu escrevia textos, tá? Ou escrevia histórias, tá? Ó, histórias. Você concorda que ele não escreve mais? Quer dizer, é um hábito passado, interrompeu, certo? Ó, eu escrevia histórias. É um hábito passado. Olha só, se eu voltar aqui, ó, o pretérito imperfeito, que é o ava ou ia, né? Agora eu usei o ia aqui de final, certo? Ele indica uma ação inacabada ou, né, interrompida, ou um hábito passado, um hábito que você tinha, certo? Ficou mais claro agora o pretérito imperfeito? Ficou. Obrigado. Tá. Agora, Geni, eu vou te explicar o mais que perfeito, de novo, tá? Pra gente não ter dúvida. E eu gosto quando pergunta, tá bom, Geni? Então, sempre que você não entender, qualquer uma de vocês não entender, é para perguntar, que eu explico até entender, tá? Agora, o mais que perfeito é aquela ideia de uma ação antes de outra no passado. Então, vamos lá. Ó.
Ó. Então aqui, Geni, para você não confundir com o imperfeito, note o seguinte, é sempre uma ação que acontece antes da outra no passado. Então, olha só, o André já tinha saído quando eu cheguei. Tá? O que está acontecendo? Eu cheguei, uma ação no passado. Só que antes dessa ação no passado aconteceu outra, o André saiu. Certo? Então, ó, esse é o mais que perfeito. Como é que é outra forma de eu escrever o mais que perfeito? André saíra. Opa. Saíra quando cheguei. Tá? As duas formas estão corretas. Beleza? Tá? Deixa eu pensar em outra aqui. Eu tinha estudado bastante para o concurso. Certo? Quando você fala eu tinha estudado, quer dizer que o concurso já foi. Certo? Então, o concurso já foi, é uma ação no passado. Né? Você já fez o concurso no passado. Quando você fala, nossa, e olha que eu tinha estudado para aquele concurso, hein? Quer dizer, o concurso já foi, mas você estudou antes do concurso. Então, ó, você estudou primeiro no passado e depois teve o concurso também no passado. Então, o concurso está no passado, você estudou antes. Você pode dizer também, eu estudara e não estudará. Estudara bastante para o concurso. Ó, os dois aqui são pretérito mais que perfeito, ou seja, eles indicam uma ação ocorrida antes de outra no passado. Tá? Então, eu tinha estudado ou eu estudara, ó, vou até aumentar aqui, a sílaba tônica é essa, estudara bastante para o concurso. Tá? Vamos pegar um último exemplo aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu pensar. Sei lá, Cláudia. Tinha dirigido, certo? Muito para chegar ali. Certo? O que é esse tinha dirigido? Esse tinha dirigido, está vendo? É sempre essa forma. Tinha feito, tinha estudado, tinha saído, sempre o tinha ou havia, certo? Tinha ou havia, tá? Para indicar uma ação antes de outra ação, ó. Cláudia tinha dirigido para chegar. Então quer dizer que ela chegou, mas antes ela dirigiu, certo? Então, lembra desse tinha feito, tinha dirigido, tinha estudado, tinha corrido. Isso sempre é pretérito mais que perfeito. Qual que é a forma simples de eu escrever isso aqui? Cláudia dirigira muito para chegar ali. Ou, se eu quiser usar outro exemplo, ó, um exemplo mais... Cláudia tinha batalhado, ó. Cláudia tinha batalhado muito, não é? Por aquele cargo, certo? Vamos supor que a Cláudia conseguiu uma promoção. Olha, a Cláudia tinha batalhado muito por aquele cargo, certo? Quer dizer, ela conseguiu o cargo. Mas antes disso, ela já tinha batalhado. Ou seja, a Cláudia batalhara, certo? Batalhara, e não batalhará. Batalhara, ó. Batalhara. Opa, cliquei errado aqui. Peraí. Batalhara, certo? Muito por aquele cargo, por aquela promoção, certo? Beleza? Geni, ficou um pouco mais claro? Ficou sim. Deu para entender? Então,
olha só que interessante. Agora voltando lá para os nossos exercícios. Olha o esguelara. O tempo verbal manifesta. Então, primeiro, ele está no pretérito mais que perfeito. Ele pode ser esguelara ou tinha esguelado, certo? Do jeito que a gente estudou. Ou a forma simples com uma palavra, ou a forma composta com mais de uma, tá? O tempo verbal, então, se eu sei que é pretérito mais que perfeito, eu já sei, ó, que o tempo verbal manifesta a ação pretérita concluída antes de outra ação no passado. É isso, tá? É isso que é o pretérito mais que perfeito, beleza? Vamos tentar fazer só essa aqui pra gente encerrar? Depois, ó, tem mais aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, 2 questõezinhas para vocês, tá? De concurso, certo? Vamos tentar fazer essa aqui, mais essa. No trecho, gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia das máquinas. A forma verbal gostaria expressa uma incerteza. Vamos primeiro identificar que modo e tempo que está esse verbo gostaria. Hein? Tá no passado? Futuro? Futuro. Futuro do quê? Do presente ou do pretérito? Lembra do ia? Do pretérito. Do pretérito, Cris. Muito bem. E de que modo? Modo, a gente só viu um. Modo Imperfeito? Não, não. Modo indicativo, né? Nós estamos falando do modo indicativo. Entendi. O modo indicativo, ele expressa incerteza, gente? Não. Não. Ele expressa uma certeza, não é? Eu gostaria, quer dizer, é uma certeza, ele gostaria, de fato, de propor uma reflexão. Certo? É uma certeza, ele gostaria, ele não está pondo em dúvida isso. Tá? Aqui, ó, a pergunta foi feita para você errar, né? Toda pergunta de concurso é feita para você errar, não tem jeito. Concurso é feito para você não passar. No trecho, gostaria de propor uma reflexão sobre a ecologia tananã. A forma gostaria expressa uma incerteza? Não, ela expressa uma certeza. Isso aqui tá errado, tá? Ó, gente, façam esses 2 pelo menos, então, tá? Ó, é só para classificar qual tempo e modo que tá esse verbo e qual tempo e modo que tá esse verbo. É mamão. Mamão. Beleza? Quem tiver dúvida, me manda no privado, tá bom? E aí eu vou explicar para você se você tiver dúvida. Façam pelo menos essas, né? Se não for para entrar lá no que concurso, filtrar por verbo e fazer os exercicinhos lá de verbo, pelo menos esses 2. Tá bom, galera? Ficou alguma dúvida que vocês querem que eu esclareça agora do exercício ou da matéria? Deu para todo mundo pegar? Ótimo. Então tá bom. Deixa eu ver. Geni. Peraí. Oi? Oi, Geni. Ó, qualquer coisa, tenta fazer esses exercícios e aí você me manda mensagem, tá bom? Eu vou mandar uns exercícios complementares lá. Depois que a gente estudar o modo subjuntivo na aula que vem, eu vou passar mais exercícios para vocês fazerem sobre isso aí, tá bom? Tá bom. Gente, um grande abraço para vocês, boa semana, até segunda-feira, bons estudos, hein? Tô de olho. Abração, gente. Até segunda. Até segunda. Tchau, tchau.